E esse é o minigame que você irá fazer no seu bloco de notas junto comigo a partir de agora. Olha que jogo bacana, você pode ir pulando, fazendo scores e ele tem a tela de Game Over. Vem comigo. Primeiramente você tem que criar aqui, ó, novo bloco de notas, né, que você vai criar documento de texto, .txt. Estamos aí. Vai abrir ele, dá 2 cliques no seu computador ali, ó. Abriu ele. Legal. Você vai criar uma página básica em HTML, entendeu? Para você criar uma página básica em HTML, você simplesmente abre a tag HTML, você escreve isso aqui, ó, HTML, e embaixo você escreve também entre chaves HTML e coloca essa barrinha para fechar. Vou aumentar aqui para você conseguir visualizar. Então você fez isso aqui, abriu a tag HTML, abre a tag head, que seria o cabeçalho, tá? Você abre aqui a tag body, que seria corpo, beleza? Pronto, você já tem o cabeçalho e o corpo. Eu estou fazendo esse daqui, ó, ele vem mais para frente somente para caso de indentação, tá? A indentação é quando a gente quer ver o código mais organizado para o nosso cérebro localizar e entender ele. Ou seja, a gente sabe que o HTML começa aqui em cima e tudo que está um tab para frente, que é uma separação para frente, e dentro do HTML está dentro do HTML. E assim a gente vai seguindo. O que está dentro do head, o que eu vou escrever aqui, então eu tenho que sempre colocar assim, que eu sei que vai estar dentro do head. Algumas pessoas colocam assim, ou seja, está na mesma linha do head, tá vendo? Começa o head aqui, vem o código aqui e está o head aqui, beleza? Só que geralmente para ficar mais organizado é melhor assim, ó, que está sempre à frente. Então dentro do head, do cabeçalho, tá? Na cabeça no caso, a gente vai colocar o que? O título que a gente quer da nossa janelinha, tá? Isso em inglês, title, fecha aqui, ó, title, beleza? Você pode vir aqui também por convenção, fechar aqui, ó, colocar ele aqui embaixo, tá? Para você fazer com que o texto vá ali, você aperta Tab aqui, ó, na entradinha, tá? O texto ele dá uma indentada. Isso no bloco de notas, tá, pessoal? Existem programas muito mais fáceis que fazem isso tudo automaticamente, mas só estamos aqui lembrando para comprovar que é possível fazer um joguinho direto no bloco de notas. Então você tem a tag title, aqui você vai colocar o seu título no caso, né? Vamos colocar o nosso meu jogo. Vai ser esse o título, beleza? Você vai salvar, Ctrl S, eu venho aqui em cima, arquivo salvar, tá? Arquivo salvar. Salvou. E daí você tem aqui o seu bloco de notas, tá? Mas ele já tem uma estrutura bem básica de HTML. O que acontece? HTML é o que o seu computador precisa para poder simular uma página web, uma página de internet, tá? Então pronto, e agora o que você tem que fazer? O seu jogo, você escreveu ali ele como se fosse uma página ainda de internet. Ele ainda só vai ser renderizado com uma página. Você precisa modificar o nome dele, tá? Então você vai mudar aqui, ó, para jogo.html. Tem certeza? Ele vai perguntar, você clica que sim. Na hora que você clicou que sim, você pode ver que o ícone, ele mudou daquele caderninho, que era bloco de notas, para esse navegador. E olha só, quando você dá 2 cliques nele, ele já abriu o que você fez. E o que eu fiz? Você fez simplesmente mudar esse título aqui em cima, ó, meu jogo, tá? O resto, página branca, é porque você não fez nada. Tá bom. Mas espera aí, não fica afobado que eu vou estar te dando a continuidade. Você vai clicar aqui com o botão direito, abrir com bloco de notas, beleza? Você voltou lá com o arquivo que você tem. Vamos aumentar aqui de novo para você acompanhar. E agora a gente vai abrir a tag de CSS, tá, pessoal? CSS é o que vai estilizar, ou seja, deixar algo coloridinho na nossa página. Então, para você que está iniciando, é esse o termo que você precisa saber. Para como que você inicia isso, né? Como você fala para o navegador que você vai iniciar algo ali que vai deixar o texto mais coloridinho, colocar ali uns desenhos. Você vai começar como style type, tá? Tipo de estilo em inglês, text / CSS. Então você está falando ali que você vai criar um tipo de estilo CSS. Como em convenção no HTML você tem que fechar as tags, você vem aqui /style, beleza? Então fechei a minha tag e aqui dentro eu vou colocar as minhas folhas de estilos, tá? Que é o que? São códigos que vão identificar para o meu navegador que eu posso modificar as cores, que eu posso deixar mais bonitinho e organizado o nosso joguinho, tá? Então lembrando, olha só, dentro do cabeçalho, tá? Você tem o style type e tem o title, né? O título e a folha de estilo CSS. E você vê que eles estão exatamente no mesmo nível, ó. Eles estão um embaixo do outro porque ambos estão dentro da cabeça, tá? Então se eu tivesse que colocar um dentro do outro, lembrando sempre da indentação, sempre indo para frente ali, para a gente conseguir organizar, beleza?
Então beleza, nós estamos aqui no nosso style type, tá? Estamos dentro do nosso style type, onde a gente vê o nosso joguinho. Nosso joguinho está aqui. Nosso joguinho está ali, abrir ele, tá tudo em branco. E o que nós vamos dar continuidade nele, tá? Nós podemos agora começar a mexer nas cores. Até então, o que está dentro do head, da cabeça, geralmente são códigos que não vê, tá? São códigos que você, usuário, ou você vai visualizar ali, você não consegue visualizar ele fisicamente, né? O código em si, o que você escreve, mas o seu computador ele consegue renderizar isso. O que é renderizar? Ele consegue traduzir o código para alguma coisa. Então o que nós vamos colocar aqui? Por padrão, tá? Você sempre coloca body, que é o corpo da sua página. Então vou colocar aqui como body e vou colocar um plano de fundo. Vou trocar a cor do plano de fundo. Você escreve background, tá? Para você trocar isso. Ah, mas da onde você tira essas palavras? Isso aqui você tem que aprender, tá? São palavras do código mesmo. Você tem que aprender, decorar e pau na máquina. Então você vai colocar aqui o código em hexadecimal. Você pode colocar qualquer código. O que é hexadecimal? Para você não importa agora. Você só quer fazer um joguinho no bloco de notas. Depois você aprende o que é isso. Você coloca um código aqui, tá? São de 3 ou 6 caracteres que você pode colocar. Vou colocar 3 aqui para ser resumido. Ó, atualizei nossa paginazinha, pum, virou azul. Por quê? Porque esse código aqui que a gente colocou, ele em hexadecimal significa aquele azul, tá? Quando você aprender sobre cores hexadecimais, você vai descobrir o porquê que aquilo surge ou gera um azul, tá? Mas isso é irrelevante, basicamente, você saber exatamente qual cor significa, tá, pessoal? Muitas vezes a pessoa não precisa saber essas cores aqui, mas sabe que é uma cor hexadecimal. Background, sim, é importante você saber que background, em quase todos os tipos de código, quando você vai colocar alguma coisa, eles basicamente é plano de fundo, tá? Porque background significa plano de fundo. Então você coloca aqui o background. Ah, não gostei dessa cor, quero trocar. Quero colocar um cinza. Ah, a gente sabe que geralmente cinza é as cores aqui iguais, ó. Beleza, ficou um cinza escuro, tá? Ok? E aí que a gente começa a poder estilizar, tá? Como a gente quer diretamente só um joguinho rápido, tá, pessoal? Nós vamos colocar aqui, ó, hashtag, tá? E daí a gente vai criar agora o que a gente quer. Então eu vou colocar aqui, ó, chão. Eu vou criar um chão pro meu jogo, beleza? E daí eu vou já fechar ele e já vou colocar aqui embaixo o nosso jogador, beleza? Então também tem o chão e tem o jogador, ok? E o que eu preciso mais para criar esse joguinho? Ah, o chão, o jogador e vou colocar o obstáculo, tá bom? Coloquei aqui obstáculo. Então tá, pessoal, agora a gente tem o chão, o jogador e o obstáculo, tá? Só que olhando na nossa página aqui, a gente tem simplesmente um plano de fundo, né? O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer um campo visual, onde vai ser o nosso joguinho, né? Onde ele vai atuar. Então o que a gente tem que ter agora? Agora a gente tem que ter a tela de jogo, né? Vamos colocar como cenário, beleza? Escrevi o cenário aqui e nós temos aqui. Lembrando, pessoal, que a gente criou somente os nomes, tá? Não tem nada de código dentro, beleza? A gente está colocando aqui só para você entender. Então a gente tem o cenário, a gente vai ter o chão, vai ter o jogador e vai ter o obstáculo. Então isso é o que a gente precisa para poder criar essa primeira etapa desse jogo, beleza? E o que a gente vai fazer? O cenário. O cenário eu vou delimitar aonde vai ser minha área de jogo, tá? Então o que eu vou fazer? Ah, vou criar um padrão e vou colocar aqui, ó, width, tá? Isso tem que saber também, isso daqui se chama largura. Nós vamos colocar 800 pixels. Depois vamos colocar height, altura. Vamos colocar aí como 500 pixels, tá, pessoal? E vamos também, lembrando lá para background. Background o que é? É plano de fundo. Então background, nós vamos colocar aí uma cor chamativa, pelo menos para a gente identificar isso na tela, tá? Lembra que eu falei que o que está dentro do head é algo não visível para a gente? Você vê que a gente escreveu todo esse código aqui, ó. Vou clicar aqui em cima, salvar, vou atualizar lá atrás. Não mudou nada, tá? Não mudou nada. Por quê? Porque esse código, ele quem faz, quem renderiza é o navegador. Só que eu não joguei no cenário. Eu não falei para ele, ó, coloque isso que eu criei aqui. Em nenhum momento eu joguei ele para ser feito, tá, pessoal? Ou seja, eu criei essa pessoa aqui, ou esse objeto, ele está no stand, ele está atrás das cortinas. Eu preciso que ele seja colocado para frente para que a pessoa possa ver.
Como que a gente faz isso? É aqui embaixo dentro do body, beleza? Então vamos colocar como se fosse que o head é a cabeça, onde fica tipo os pensamentos do site. E o body é onde está mostrando isso para o visitante, tá? Então você pode fazer isso no começo, você vai entender bem como funciona head e body no HTML, tá? A cabeça e o corpo. Então nós, para colocar ele aqui, nós criamos divs, tá, pessoal? Isso daqui se chama as div que nós vamos criar. Cada um desses objetos aqui, a gente vai chamar ele aqui no corpo como div, beleza? Esse é um nome que você tem que sempre lembrar. Por quê? Porque quando você coloca um objeto em CSS, aqui embaixo ele é chamado como div, beleza? E outras formas depois tem de chamar, mas por enquanto memoriza isso. Então o que eu preciso fazer? Div, e eu preciso chamar essa div, identificar ela, porque eu tenho a div obstáculo, div jogador, div chão e div cenário, né? Eles falam, eu tenho div body. Não, você pode ver que ele não tem hashtag. Body é que já existe, tá, pessoal? Existem algumas coisas no HTML que já vem de padrão e ele já existe lá no plano de fundo. Isso mais pra frente você vai aprender. Então, os que não tem hashtag aqui é porque já são algumas coisas que já existem no HTML, beleza? Então, para chamar essa div que a gente criou, você vai colocar aqui, ó, abre a chavezinha, coloca div, coloca id, que é o id dessa div, e aqui você coloca o nome dela, tá? Nós vamos colocar o que? Cenário. Fechamos aqui, mas para você fechar a div, você tem que colocar barra div. Beleza, pessoal? Por quê? Porque assim, eu posso criar uma div simplesmente assim, tá? Ela começou aqui e abriu aqui. Só que é uma div, essa é uma div anônima, ou seja, é uma simples div. Joguei ali, mas eu não consigo identificar ela. Então a gente coloca o ID, tá? Então vou ter que coloquei o ID de identificação para ela e ela vai se chamar cenário, ou seja, eu estou dando um nome para ela, entendeu? Div Joaquim, seu João. Podia colocar qualquer nome. Então eu coloquei cenário, por quê? Porque faz relação com o tema que a gente está fazendo, tá? Então div cenário, coloquei aqui, beleza. Dentro do cenário, ó, eu vou salvar para vocês verem, né, para não ficar muito difícil. Então você salvou aqui, você atualiza, ó, pronto, tá aqui o nosso div cenário. Olha, mas que legal, porque já tem a cor, tá? Aqui é a corzinha que a gente colocou, esse C33 é aquele vermelho tomate. O largura 800 pixels e 500 de altura, tá? Então você pode ver que se eu colocar 200 aqui, ó, obviamente como é menor, ele vai reduzir, tá vendo? Então, fechou, que legal, né, pessoal? Acabamos de gerar o nosso primeiro quadrado, que é onde vai ser o nosso cenário, tá? Tá, mas o cenário não tem lógica você fazer um cenário vermelho ali, você fala, não, esse jogo não vai ser legal, cenário vermelho. Não importa, pessoal, esse cenário, essas cores agora, depois você pode trocar. Primeiro a gente vai fazer para você identificar visualmente, afinal de contas, se você está procurando fazer um jogo no bloco de notas, você não entende muito bem do assunto, então tem que aprender aos poucos, tá? Não que eu entenda, né? Agora nós vamos para a próxima etapa, que é fazer o que? O chão, tá, pessoal? Vamos clicar aqui no chão e vamos criar a mesma coisa. O que que a gente precisa saber? A gente tem a largura, tá? E a gente tem a altura, beleza? Então nós vamos fazer o que? A largura do nosso chão vai ocupar todo o nosso cenário. Vamos imaginar aqui, ó. Ó, a imagem ela começa aqui, da esquerda, e vem até a direita. Pode ver que ela fica dentro desse quadradinho, né, pessoal? Então, o nosso quadradinho de visual começa por aqui, ó, tá vendo? Da esquerda para a direita. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos começar a colocar o chão aqui. Então, eu sei que ele é 800 pixels. A minha largura é igual ao do meu cenário, beleza? E eu posso colocar a altura. Você viu que a altura ali, que eu tinha colocado aqui em cima, a altura, né? Eu tinha colocado 200 e ele ficou mais ou menos aqui. Então eu posso colocar algo como 200 também, para vocês visualizar. Pixel, tá? E vou colocar outra cor, por quê? Porque se eu não coloco outra cor, ela fica invisível, né? A div geralmente fica invisível porque você não vai ver. Ela vai criar ali, mas você não vai olhar. Então você vai colocar aqui background. Escolhe uma outra cor lá, F00, vai dar outro vermelho, só que em outro tom. Da mesma forma que a gente chamou o cenário, a gente vai chamar o chão, beleza? Como que a gente faz? A gente pode vir aqui e escrever div id igual chão, beleza? Coloca aqui e fecha
com div, tá? Ó, só que olha só, pessoal, eu fiz aqui, vocês podem ver, eu tô dentro da tag body, e eu tenho o div cenário, e eu tenho o div chão. Eu vou atualizar. O que aconteceu? Ele acrescentou o chão depois do meu cenário. E não é o que a gente quer, tá? Eu vou até trocar aqui a cor do chão. Não ficar muito... Ela ficou branco quase. Esse chão, ele tá depois do nosso cenário. O que a gente quer? A gente quer o chão dentro do nosso cenário. Tudo que nós queremos dentro do cenário, nós temos que colocar aqui dentro, ó, entre as duas tags. Então eu vou clicar aqui, vou cortar e vou jogar aqui dentro, tá? Ah, eu não sei cortar e colocar aqui dentro. Digita. Você tem que digitar aqui dentro, beleza? Eu só fiz para demonstrar. Beleza, agora sim o nosso ID cenário e dentro dele tem um chão. Se eu atualizo, olha só, o chão veio para dentro do cenário. Só que agora você vai falar, ah, mas o chão foi ali em cima. Por que ele está ali em cima? Porque o navegador não sabe que você quer fazer um jogo. E por padrão, toda div que você coloca, ela vai sempre se ordenar para cima e para a esquerda na sua tela, tá? Então ela sempre começa aqui, ó, da esquerda para a direita. Então ela começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aonde é o topo que ela iniciou? Aqui de cima. Então ela sempre começa a contar a partir dali, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar umas propriedades para que esse chão ele fique aqui embaixo, tá? Mas antes disso eu vou passar alguns detalhezinhos para você poder entender, tá? Eu não sei se eu gostei desse branco, eu vou mudar para CC3. Vamos ver que corzinha dá. É um amarelinho, mais legal. Beleza, nós temos chão aqui. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, se eu colocar 700 pixels, tá, de largura, ou seja, modifiquei a largura do meu chão. Vou atualizar. Você vê que ele, ó, ele reduziu. Então isso aqui equivale a 100 pixels, essa abertura aqui. Ah, que legal, né? Meio óbvio. Tá, mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que a gente vá colocar 100% aqui, ó, no tamanho da nossa largura. Então eu posso trabalhar com porcentagem na minha largura. Ou seja, se aqui é 800, 100% de 800 é 800. Então vou atualizar ali, ó, 800. A vantagem disso é que se eu reduzir o meu cenário para 600 e atualizar, ele deu 100%. Se eu colocar meu cenário 1200, aumentei, eu atualizar, ele deu 1200, ou seja, o meu chão acompanha em 100% o tamanho da largura. Porque se eu tivesse colocado 800 pixels aqui, que era o de antes, e atualizasse, ou seja, mexi no tamanho da minha janela de jogo, olha só o estrago que ia dar. Aí eu ia ter que mexer tudo manualmente, tá? Enquanto é duas coisinhas, beleza, você troca aqui rapidinho. O problema é quando você tiver ali umas 20, 30, 40, 120 coisas relacionadas ao tamanho da página e você tenha que sempre estar mexendo, né? Estruturando esse tamanho. Já temos nosso chão. O que nós vamos... Nosso chão. Já temos nosso chão. Já temos o nosso chão. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer com que esse chão fique aqui embaixo, tá? Primeiro passo, nós vamos colocar ele como posição absoluta. Ou seja, eu quero que ele tenha uma position absolute. Obviamente é em inglês, tá? Você tem que colocar position absolute, que você vai falar para ele, pro navegador. Esse div chão, ele vai ter uma posição absoluta. Que é uma posição absoluta? É uma coisa que você vai colocar ali e ele vai seguir firme e forte lá, tá? Só colocando isso aqui, quando eu atualizo, não muda nada, tá, pessoal? O que eu tenho que fazer? Agora, na posição absoluta, você vai dizer, ó, você vai começar do x, y, do x tal ao y tal e ali a sua posição. Então eu vou colocar aqui o top, ou seja, a referência do topo dele seja, vamos supor, 40 pixels. 40 pixels, tá? Se eu quiser colocar 40 pixels, ó, ele desceu 40 pixels, tá vendo? Se eu colocar agora left, agora eu posso colocar aqui 10 pixels, tá? Pra vocês entenderem. Então, ó, 10 é muito pouco. Vou colocar também 50 pixels aqui, pra vocês conseguirem acompanhar ali na telinha ali atrás. Salvei, atualizei. Olha só, a posição absoluta faz com que ele quebre a caixinha ali da onde ele tá, do game. Ou seja, ele trabalha por conta própria, no caso. E agora o tamanho dele está se guiando aqui, ó, 50 pixels do topo da minha página. No caso, 40 pixels do topo, né? E 50 pixels da largura, tá? Que é onde eu falei para ele. Então você vai começar e eu posso posicionar ele onde eu quiser. Beleza? Eu
só expliquei isso aqui para você entender como funciona. Da mesma forma que eu posso colocar o top, ou seja, da onde é o topo que ele começa, eu posso colocar onde é o bottom, que ou seja, embaixo. Eu posso colocar para ele, eu quero que você comece de baixo a 50 pixels. Vou colocar aqui a 50 pixels, só para vocês verem também. O left ainda continua a 50, eu atualizei. Olha lá onde ele foi parar, lá embaixo. Por quê? Porque ele começou a contar a partir do momento onde acabou a minha tela. Então o que eu tenho que falar? Que essa posição absoluta vai depender da onde ele estiver dentro, né? Que é a DivPy dele. Então eu tenho que colocar que a DivPy dele, que é o que vai estar dentro, ela tem uma posição relativa. Então eu tenho que falar que, ó, você vai ser digamos que um ponto de referência para os outros objetos que estiver ali dentro. O que eu faço? Eu coloco que o nosso cenário, a nossa div cenário, que é a que está em cima, position relative. Beleza? Coloquei ela como relativa, ou seja, ela vai ser um ponto de referência. Quando eu atualizar, olha só, o ponto de referência onde ela começou a pegar. Então, agora a nossa div chão, ela passa a se referenciar o bottom, a parte de baixo, o top, esquerda, sempre a partir dessa div cenário, tá? Por quê? Porque agora ela é um ponto de referência para os que estão dentro. Beleza, então o que eu faço? Eu quero o nosso top e o nosso top e o nosso bottom aqui, ó, em 0, 0, tá? Ou seja, eu quero... Lembrando, pessoal, não estamos falando aonde você vai posicionar ela, você tem que colocar em pixel, tá? Não é onde você vai colocar ela em pixel você saber. E sim a margem que ela vai se afastar desse cantinho aqui, ó, beleza? Então se eu coloco aqui left, quantos de margem ela vai se afastar para a esquerda. Então eu quero que ela se afaste de quanto? Nada. Eu quero que ela fique colada na esquerda, porque ela é do mesmo tamanho do meu cenário, né? Então eu vou colocar left 0. E quanto que eu quero que ele se afaste da minha parte de baixo, né? Do bottom, que a gente chama. E também 0, ou seja, eu quero que ele fique colado. Então a gente tem que vir aqui e colocar aqui, ó, bottom 0, left 0. Você salva e atualiza. Pronto, colou aqui embaixo. Beleza? É toda essa trabalheira toda só para descer realmente ali. E o nosso piso está ali coladinho. Mas olha que legal agora. Você fala, não, ficou muito grande. Olha aqui, vamos pegar nossa imagem de referência. A nossa imagem de referência aqui do Super Mario, ela tem no máximo aqui uns 80 pixels. Então vamos vir aqui no nosso jogo. Vamos colocar aqui a altura, tá? A altura do nosso chão vai ficar 80. Vamos salvar aqui. Atualizei, ó. Supimpa, né? Legal. 80. Lindo. Ficou legalzinho, ó. Você imaginando aqui que aqui é uma linha amarela e o nosso fundo aqui, por enquanto, é todo esse vermelho, né? Legal. Beleza. Já temos o nosso chão. E o nosso jogador, que é o Mario, obviamente aquele que você conhece do armário, nós vamos colocar ele e posicionar ele também no jogo, tá, pessoal? Vamos criar a carcaça dele aqui, tá? Vamos colocar o width, o tamanho dele. Quanto que a gente pode colocar? Você sabe que se você tem 800 de largura e o nosso cenário ele é 800 de largura, e a gente viu que aquela vez que a gente mexeu 100 pixels deu um tamanhozinho pequeno, nós vamos colocar 80 pixels de largura. Para você aprender, você pode colocar um cálculo qualquer, um valor, e ir reduzindo, tá? Não esquece de colocar px assim no final. E o height, você vai escrever height aqui, e você vai colocar a altura que você quer também. Eu posso fazer um quadradinho, mas não, eu vou colocar um pouquinho maior, ou seja, o nosso jogador ele é maior de altura e menor de largura, né? Para ele ficar assim um retângulo, né? Salvei. Vou colocar ele aqui dentro do cenário, mas fora do chão, porque dentro do chão aqui, ó, se eu fosse colocar aqui dentro do chão, ele ia cair dentro do amarelo aqui, tá? O nosso jogador, ele fica dentro do cenário, mas acima do chão. Então eu coloco aqui div, coloco jogador, tá? Fecho a chave, barra div outra vez, beleza? Fechou? Legal, temos o nosso jogador. Vou atualizar aqui. Cadê o jogador? Não apareceu. Na verdade o jogador está ali, mas lembra que eu te falei, isso daqui a gente criou e a div vem como padrão transparente, né? Então vamos colocar aqui um background. Vamos colocar nosso jogador, ele vai ser o quê?
cor preto. Atualizar, pronto, tá aqui, ó. Esse é o nosso quadradinho do nosso jogador, beleza? Agora, olha só. Nosso jogador tá voando, como de padrão que eu falei, tudo que você cria no cenário, uma div normal, ela começa do topo, como 0, e da referência esquerda. O topo 0, esquerda 0. Colocamos ele como posição absoluta, agora vamos colocar aqui, ó. Aonde a gente quer ele? Top. Vamos colocar 40 pixels. 40 pixels de altura. Ó. Left. Quantos pixels? Eu posso colocar 150 pixels. Atualiza. Beleza. Já começa mais ou menos por aqui. Pode ver que aqui ele está no meio da nossa tela, né? Mas a gente vai começar com que ele fique mais ou menos aqui em 25%. Para que ele deixe um pouco o cenário ali para trás, tá? Então aqui começou nosso jogador, top 40, mas o que acontece? A gente não quer ele com top 40, né? Então a gente quer ele guiado pelo bottom. Colocamos aqui, ó, bottom 0, eu vou colocar bottom 40. O que acontece? Ele ficou atrás do nosso chão. Ó, ficou atrás do nosso chão, beleza? Por quê? Porque lembra como eu coloquei, a referencial, ele se referencia pelo cenário, tá, pessoal? Ele não vai se referenciar pelo chão aqui. Ah, não é porque entrou um chão aqui que a partir do momento ele começou a se referenciar. O ponto de referência dele é o cenário, que a gente colocou ele como position relative, tá? Então nosso jogador, para ele, a gente sabe que a altura do nosso chão é de 80 pixels, tá, pessoal? Então para o nosso chão começar em 0 para o jogador, eu já tenho que colocar aqui 80 de inicial, tá? Então para que você possa entender, eu colocando 80, é como eu já tivesse contado esse 0 aqui, onde ele começou, do início do chão, tá? Olha a setinha do mouse. Aí sobe 80 pixels do meu chão. Aí a partir daqui que vai começar a contar meu jogador. Vou atualizar aqui, pronto, meu jogador está aqui. Beleza? Então essa é a altura certinha do meu jogador. Fechou? Beleza, tá ok, tá tranquilo, tá favorável. Obstáculo, pessoal, obstáculo é o cano. Vamos criar o cano aí também. O nosso cano é a mesma coisa do nosso player. Olha que legal. Então você pode vir aqui e reescrever de novo, tá? Ou você pode ser preguiçoso igual eu e fazer Ctrl C, Ctrl V, tá? Só que cuidado com... Aqui, ó. Cuidado para você não desestruturar a sua indentação, tá, pessoal? Cuidar bastante na indentação aqui, ó. Indentação que deixa o visual mais bonito e fácil pra gente, o nosso cérebro, identificar e não ficar uma bagunça toda. Ó, eu vou reduzir aqui, ó, deixar menorzinho o código. Tá vendo que o código fica bem organizadinho, ó, tudo por ordem aqui, ó, fica bem bonitinho, tá vendo? Você consegue saber, ah, um tá dentro do outro, até você ver aqui, ah, tudo isso aqui tá dentro do style type, ó. Tudo isso aqui que tá nessa ordem, tá dentro disso aqui, tá vendo, ó? Olha meu mouse ali onde tá. Fechou? Então, cuidar bastante da indentação para você não se perder no seu código. E que futuramente você, se entrar nessa ramo de programação, vai descobrir que existem linguagens de programação que ela só funciona certo se você tiver indentado, ou seja, não é daí visual mais, não é só o visual bonito, ou seja, faz parte do código estar indentado na sequência correta para que ele funcione bem, senão ele não funciona, ele caga o código todo. Terminamos de fazer o nosso obstáculo, beleza? Tá aqui o clone dele, tá? O que acontece? O obstáculo ele tem que estar no mesmo nível que o jogador, né? E acima do chão também, tá? Então eu vou copiar aqui, ó. Copiar não, vamos digitar. Chega de preguiça, né? Vou colocar div id igual obstáculo. Obstáculo, beleza? Uma dica pra você também, se você tá começando, digita, tá? Por mais que você fale, ah, entendi, isso aqui é tudo cópia. Vou selecionar quando você Ctrl V, não. Digita, tá? Até eu, às vezes, me esforço a ter que digitar ali pra você ter um pouco melhor de prática. Então nosso div id é igual ao obstáculo, então a gente tem exatamente ele no cenário. E você pode ver que ele tem aqui, o obstáculo é uma cópia exata, idêntica do nosso jogador. Quando eu atualizar, não vai acontecer nada na página, por quê? Porque ele desenhou esse quadrado em cima do outro. Então nosso obstáculo está ali, só que ele está atrás do jogador. O que a gente tem que fazer? Para você ver ele aqui, eu vou colocar aqui, eu vou mudar o left, ou seja, a margem de distância da esquerda, do left, vai ser 550 pixels. Então, salvei ali, ó, dessa borda aqui da esquerda, ele vai vir mais para cá. Atualizei, pronto. Aqui está nosso obstáculo. Beleza? Vamos trocar a cor dele para não se confundir? Vamos. Vamos colocar FF3. Que cor que é essa?
Não faço ideia. Pronto, é amarelo. Amarelo, beleza. Aí você fala, caramba, esse jogo não sai, só sai quadradinho colorido. Calma aí, Calabresa, vai sair. Nós já temos agora exatamente tudo o que a gente precisa para começar a fazer a parte da nossa programação, beleza? Porque obviamente você não ia querer fazer toda essa parte do Mario em bloco de notas. Bom, agora nós temos toda a nossa parte pronta para a gente fazer a programação, tá? Obviamente não ficou muito bonito, mas vai ficar um pouquinho mais legal. Então, para você saber, uma IDE, ela faz com que facilite na hora de você fazer uma programação, mexer na linguagem que você deseja, porque ela já tem como funciona aquela linguagem e ela te dá muitos atalhos, e ela te dá muitas coisas que você, em vez de fazer na mão, ela poderia te auxiliar a você fazer, ou ela te dá uma dica, às vezes, de algo que você errou, ela vai te falar onde você errou. Num bloco de notas, quando o seu jogo tiver aí com mais de 300 linhas, e você escrever, colocou uma ponto e vírgula em algum lugar, esbarrou no teclado no meio da programação, você acaba prejudicando o seu código e você não vai fazer ideia aonde está o erro. E ele pode ser, às vezes, um errinho muito bobo, e uma IDE te ajudaria a localizar esse erro muito fácil, caso você, sem querer, esbarrasse numa tecla em alguma das linhas lá do seu código que estragasse todo o seu jogo, tá? Então, de começo, isso aqui é para você poder iniciar sabendo que é possível fazer um jogo num bloco de notas, mas obviamente isso não é viável. E essa foi a primeira parte de criar um jogo no bloco de notas. Na próxima aula nós vamos estar colocando o gráfico do Mario direto no seu game e programando para que o jogo seja funcional. Escreva nos comentários programando em bloco de notas, para que eu saiba que você viu o vídeo até o final. Valeu, valeu e até a próxima!